Hoje eu venho nesta manhã de graça conversar com vocês um pouquinho. Gente, hoje nós vamos falar sobre pessoas que vivem momentos, sabe? Pessoas ingratas, pessoas que em vez de dar graças a Deus pela vida que tem, pelos momentos, pela família, né? Pelas coisas que tem, até mesmo por sua vida, são pessoas que vivem a vida murmurando, falando mal de si, falando mal dos outros. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês e o que eu penso a respeito, tá bom? Vem comigo, vem comigo que nós vamos bater mais um papo com eles. Gente, só que antes eu quero ler um versículo para vocês, tá bom? Um versículo bíblico que está lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 13 e 14. Diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Sei tudo sem murmurações, nem tendas. Amém? Então, nós vemos aqui na palavra do Senhor, que é viva e eficaz em nossas vidas, que Deus não agrada de murmurações, né? Gente, não sei vocês, mas eu chego a ter assim uma. Como é que fala? Qual é a palavra usada? Ai, me dá uma antipatia. Dessas pessoas que só chegam perto da gente para reclamar. Vocês é assim também? Tem esse tipo de sensação? Ou vocês são daquele tipo de pessoas que só chega perto do outro para reclamar da vida? Ó vida, ó céus. Lembra daquele desenho animado? Ó vida, ó céus. Gente, quando eu morava lá em Belo Horizonte, tinha uma senhorinha que eu gostava dela, sabe? Nossa, assim, eu gostava muito dela. Mas ela tinha esse problema. Sempre que eu encontrava com ela na rua, aí perguntava: oh, como é que a senhora está? Tudo bem com a senhora? Pra quê, gente, que eu fazia essa pergunta? Porque nós mineiros, quando a gente chega perto de uma pessoa para perguntar como se você, principalmente se você estiver na rua passando por ela, você, né, não tem aquele tempo todo, você está andando, a pessoa não sabe para onde você vai, o que você está fazendo, né? Aí você somente para cumprimentar a pessoa, por educação, você pergunta como a pessoa está, né? E a gente que, principalmente os mineiros, sempre fala: oi, tudo bem? Estou bem, graças a Deus. Isso é, cada um segue seu caminho. Gente, mas essa senhora, oh meu pai, todas as vezes que eu passava por ela, eu fazia pergunta por educação, que eu achava que tinha que fazer, sabe? E aí perguntava para ela: oi, como é que a senhora está? Tudo bem? Ô, minha filha, eu não tô bem, não. Eu fui no médico, eu tô assim, tô assada, e não sei o quê, e as pessoas não ligam, não, pra quê? Gente, e é uma lamúria sem fim, sem fim. Nossa, que arrependimento todas as vezes que eu via ela, que eu tinha que cumprimentar ela, e perguntar a ela como que ela estava, sempre. E aí, o que que acontece? Você passa perto de umas pessoas assim, igual eu sempre gostei muito dela, é uma pessoa que eu gosto, né? Só que a pessoa vai indo, começa a ficar uma pessoa desagradável. Aí você começa a sair de casa, já com aquele pensamento assim: ai, tomara que eu não encontre fulana de tal. Sério, né? A gente passa no que. Uma pessoa que, se você gosta, que você quer ver, você passa a não querer ver, encontrar com a pessoa. Por quê? Porque quando você encontra com ela, que era o meu caso, todas as vezes que eu encontrava com ela, e que eu perguntava para ela se ela estava bem, que ela descarregava em mim todos os problemas que ela tinha, sabe? E na verdade ela não tinha problema. Gente, pensa numa senhorinha que andava, ela já, sabe, já de idade, mas andava, caminhava muito mais que eu, todos os dias. Tinha vezes que ela saía lá embaixo daquele menino vendo a nova pé, porque ela gostava de andar, porque a pessoa de idade não precisa nem pagar passagem de ônibus, né? Mas ela gostava de andar, então ela ia a pé, sabe? Ia. Então, era uma pessoa cheia da saúde, sabe? Você olhava pro rosto dela assim, você via uma pessoa corada, cheia de saúde, mas queria reclamar, queria que as pessoas sentissem pena dela, sabe? E porque a pessoa de idade, gente, já não tem mais aquele vigor que um jovem tem. Então ela carrega em si o peso da
idade. E isso é normal, né? Isso é normal. Só que na cabeça dela não era normal, sabe? Então ela vinha com aquele peso que ela tinha e queria descarregar o peso na outra pessoa, sendo que na realidade aquele peso não, por mais que ela reclame, nunca sai dela. Pelo contrário, aquele peso que ela estava carregando sobrecarregava ela mais ainda sobrecarregava todos que se aproximavam dela e perguntavam para ela se ela estava bem, né? Então, gente, o que eu quero trazer aqui? Eu quero trazer que a murmuração, além de não agradar a Deus, faz muito mal para você mesmo, que você fica sobrecarregado, porque você vai só colocando a sua mente, enchendo o seu coração daquilo que não é bom, que é reclamação, né? E você já reparou que quanto mais você reclama, mais as coisas ao seu redor, à sua volta, em você piora. Piora, gente, porque você passa a não ter uma perspectiva de vida boa, né? A sua vida é murmurar, é falar, né? É descarregar nas outras pessoas os males. Por quê? Porque a pessoa foca só no mal. É igual eu tô falando aqui, aquela senhorinha cheia de saúde, ia para todos os lugares, se alimentava bem, porque eu sei, sabe? Os remédios que deveria tomar, que eu imagino que ela tomava, eram remédios para. Porque a pessoa vai ficando de idade, ela vai precisando de certos tipos de remédio, né? Como um colágeno, um remédio para reposição de hormônios, coisas assim, né? E às vezes, de repente, um remédio para pressão, né? Mas eu acho que ela não tinha problema de pressão, não, sabe? E aí, gente, o que acontece? Pessoas assim, elas, em vez de atrair gente para si, fazer amizade, sabe? As pessoas querem ir lá chamar, vem cá e tal, na minha casa. Elas começam a não querer encontrar, começam a se afastar, começam a não querer aquela pessoa na casa dela, porque sabe que ela vai vir na sua casa e vai trazer murmurações, reclamações. A pessoa não tem uma palavra boa para te dar, né? E isso é horrível, sabe? Isto é horrível, horrível. Gente, é tão bom quando nós encontramos pessoas que têm palavra de vida para nos dar, né? Palavras positivas. Eu mesmo procuro sempre estar trazendo aqui, eu conto as coisas que aconteceram, às vezes o mal, mas trago a bênção do Senhor em cima daquilo ali, né? Todos que me conhecem sabem que eu não gosto de ficar reclamando. Quando eu chego a contar alguma coisa para uma amiga muito íntima, mesmo assim essa amiga tem que ser muito íntima e olha lá, nem sempre eu conto, sabe? As coisas, os problemas que estou passando, até porque ela não vai resolver o meu problema, né? Ela não vai resolver o meu problema. Então é muito interessante você ter uma amiga assim que tem Deus tal para você desabafar, porque de repente você precisa sim desabafar. Gente, mas não desabafe de uma maneira, não desabafe, né? Você não vai desabafar de uma maneira que venha sobrecarregar aquela pessoa, sabe? Você tem que saber se aquela pessoa tem estrutura para estar te ouvindo, de repente ela está cheia de problemas e você está lá levando os seus ainda para ela também, né? E rede social, gente, rede social. Rede social, na era de hoje, principalmente na era de hoje, é tanta enganação. Porque você entra no Instagram, você só vê a pessoa bem arrumada, né? Você acha que eu fico assim o dia inteiro dentro de casa? Claro que não, né? Na hora que eu estou dando a minha faxina, na hora que eu estou dando uma geral na minha casa, limpando a minha casa, estou com o cabelo preso, né? Uma roupa mais folgadinha para me estar arrumando casa, passando um pano, porque, né, a gente sua. Mas na hora que eu venho para cá para poder gravar com vocês, né, eu dou uma ajeitadinha no cabelo, né, coloco uma roupinha melhor, né, para estar trazendo para você. Então as pessoas que estão do outro lado que vê, né, a gente aqui postando um vídeo, ou postando uma foto no Instagram, né, no Facebook, nas redes sociais em geral, no status, né, nós postamos o quê? Coisas boas, né? Eu, principalmente, gosto de postar coisas boas, porque a pessoa tá ali, se ela entrou numa rede social, é porque ela quer o quê? Distrair a mente, né? Então, se ela está querendo distrair a mente, uma distração para a vida dela, ela está querendo entrar ali e ver coisa ruim. Se ela quiser ver coisa ruim, ela liga um jornal, né? Uma TV aberta que só passa coisa ruim. Gente, pelo amor de Deus, como as pessoas aguentam ver um jornal nacional? Como que aguenta? Só coisa ruim. Gente, se você senta para ver um jornal, se você tá mal, você sentou ali para distrair a cabeça um pouco, você sai pior. Porque a mente sai cheia de coisa ruim, pensamentos ruins. O coração só recebe notícia ruim, sendo que, na verdade, a vida da gente é mais coisa boa do que ruim. É porque a ruim, nós não queremos coisa ruim. O ser humano, ele foi feito para receber a graça do Senhor, coisas boas, se desfrutar dessa vida, dessa criação que Deus deu, né? Só que quando vem alguma coisa ruim, aquilo lhe pesa tanto,
Que o seu dia, por mais que ele seja bom o resto do dia, todos recebem uma notícia ruim de manhã, o seu dia inteiro fica pesado por causa daquela notícia que você recebeu de manhã. De tão grave que é o mal, que é o peso, né? Que é uma má notícia. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que aprender a ser pessoas mais gratas, mais amáveis, mais amigáveis. Pedir Deus para estar nos dando sabedoria e discernimento para trazer em nossa boca palavras boas, que nós vemos a ser pessoas que edificam, né? E não que destrói. Nós temos que ser pessoas que constroem, né? Principalmente na vida do nosso próximo. Sabe, primeiramente na nossa vida, né? Eu quando trago alguma coisa aqui para vocês, por exemplo, né? Eu vejo meu devocional, leio a Bíblia, né? Leio alguma coisa, eu vejo um vídeo no YouTube, que eu gosto muito de ver vídeo no YouTube, mas vejo só coisas que edificam. Então eu encho a minha mente, o meu coração daquilo que eu posso fazer uma transformação na minha vida primeiro transforma a minha vida, para poder trazer transformação para a vida das pessoas também, cooperando com as pessoas também. Então, quando a gente senta para poder ver alguma coisa, seja no YouTube, seja no Instagram, nós queremos ali ver coisas boas, não é? O que a gente mais curte lá no Instagram, por exemplo? São fotos bonitas, uns reels, né, legais. É isso que a gente curte, sabe? A gente não fica, eu pelo menos não curto coisa boa, pelo amor de Deus, gente, se vocês estão curtindo coisa ruim, pare e olhe, gente, que caráter eu tenho? Qual é o meu caráter? Para poder estar achando bom, legal, ouvir notícias ruins. Né? Onde isso está te levando? Que pessoa está sendo forjada aí dentro de você? Né? O que nós estamos sendo forjados? Sabe? Que a vida é um aprendizado o resto da vida, não importa a idade que temos, não. Né? A gente não forja só o caráter de uma criança, não. A gente forja o caráter da gente a todo momento, todo momento. Quando tem fôlego de vida, ó, aprendizado, né? E quanto mais idade nós temos, mais coisas nós temos que falar para o nosso próximo. E aí, o que você agregou na sua vida para você poder estar ensinando o seu próximo, seu filho, seu neto, sua geração? É algo assim a raciocinar, né, gente? Nossa, eu tenho pavor, sabe de quê? Fofoca. Gente, eu nem pavor a fofoca. Ai, meu Deus. Você ter uma notícia de alguém, é diferente você ter uma notícia, querer uma notícia. Né? Igual eu estou aqui morando em Guarapari, né? Já falei, no Espírito Santo. A maioria da minha família, dos meus parentes, dos meus amigos, das pessoas, meus entes queridos, moram em Belo Horizonte. Então, gente, é óbvio que eu quero notícias de cada um. Eu quero notícias. Seja boa, seja ruim, eu quero saber o que a pessoa está passando. Se é ruim, eu quero saber para orar por ela, para orar por ela. Mas, gente, você já viu que a maioria dos parentes da gente só liga pra gente, a maioria, sério, a maioria, de amigo ou parente, só liga pra gente para trazer notícia. Lembra da gente para trazer notícia ruim. Aí também, né? Aí vai sobrecarregando só coisa ruim. E não é isso que eu quero saber. Sabe, eu sei que às vezes a pessoa passa um momento ruim, mas eu sei também que ela passa a maioria dos momentos da vida dela bom. A Belinha tá... Só um minutinho que eu vou abrir o portãozinho da minha cachorrinha. Pronto, voltei, gente. Minha cachorrinha, eu coloco uma grade ali para não ficar vindo pra cá, né? Mas tem hora que ela fica assim na grade, ó. Vai o barulho, ó. Abre para ela entrar, que aí pelo menos acaba o barulho. Então, gente, como eu estava falando, eu quero sim, né, notícias das pessoas. Você trazer notícias é uma coisa. Agora, você bombardear a pessoa de notícias ruins, sabe? Se você só liga para as pessoas ou para um amigo quando está precisando dele, ou quando você tem algo a reclamar para ficar falando mal, aquela pessoa, quando você ligar para ela, mandar um WhatsApp para ela, tentar se comunicar com ela fica assim, ai, fulano, né? A gente fica assim, eu mesmo, meu coração até gela, dependendo de quem que me manda mensagem ou liga para mim, porque a pessoa só me liga quando está precisando ou para dar notícias ruim, né? Porque se ela está precisando de alguma coisa de você, não é bom, né? Sabe? Não estou falando de você precisar da pessoa e entrar em contato com a pessoa para te ajudar, não, gente. Isso aí tem que ser feito sim. Eu estou falando daquela pessoa que só faz isso. Você entendeu? Que só te liga quando precisa de você, sabe? Quando ela está de boa, ela não te liga e fala assim, oi, fulano, você tá boa? Não, menina, eu tô aqui, o dia tá lindo, né? E tal. Não é mais agradável, gente, a pessoa te ligar e perguntar se você também está bem, né? E falar que ela também está bem. Eu, particularmente, gosto muito, né?
de ouvir notícias boas das pessoas. Gente, vocês não têm noção. Eu torço pela felicidade das pessoas. Eu fico feliz com a felicidade das pessoas. Fico triste quando elas estão tristes, choro quando elas choram também, sabe? Então, afeta muito o meu emocional. Por isso que eu gosto de ouvir notícias boas, porque se as pessoas estão boas, eu fico feliz e fico alegre. Então, isso me atinge, sabe? Então, eu quero ser bombardeada e atingida com coisas boas. Mandem coisas boas, gente. Sabe? Não seja uma pessoa desagradável, sabe? Uma que você não vai ganhar nada com isso, você vai estar prejudicando o próximo e principalmente a você mesmo. Porque as pessoas vão olhar para você e vão apontar o dedo para você e falar: aquela ali, ó, é uma pessoa desagradável, sabe? Aquela ali é uma fofoqueira. É assim que você quer ser visto, né? Fofoqueiro ou fofoqueira, sabe? Você quer ser visto como uma pessoa agradável, uma pessoa boa que ajuda o próximo quando necessita, sabe? Uma pessoa que tem palavras para agregar na vida do seu próximo. Como você quer ser visto, né? E o que você está, igual eu estou falando, o que você está se forjando como homem? Qual que é o seu caráter, sabe? Quando você se enche muito com coisas ruins, sabe? Sejam umas notícias de jornal, sabe? Fica procurando, caçando, olhando, o que o vizinho está fazendo? O que o vizinho está fazendo? Gente, olha o que o vizinho está fazendo. Às vezes o vizinho está construindo uma piscina linda na casa dele, em vez de você falar assim, nossa, que bênção, o vizinho está construindo uma piscina, que legal, né? Não, você fica assim, lá, está construindo piscina lá na casa dele. Aí começa aquele inveja. O que você está construindo para você? E aí, o que acontece? Quando você se enche muito de coisas ruins, é, você, quando você for provado, você vai ter uma reação ruim. Sabia disso? É nas reações que você tem que se conhece o caráter de uma pessoa. Sabe? Então, você reage com que o coração está cheio. Então, no seu dia a dia, nos momentos da sua vida, quando vier algo para te atacar, seja com coisa boa ou coisa ruim, você vai reagir dando aquilo que o seu coração está cheio, sabia disso? Porque a reação não te dá tempo de pensar, né? Quando você vai agir, que é a ação, você pensa e vai lá e age, faz uma ação, né? Por exemplo, se você vai fazer uma fofoca de uma pessoa, você vai pensar o que vai falar, vai lá e vai agir, vai fazer a fofoca, por exemplo, né? Mas se você vai ajudar uma pessoa também, você vai pensar como ajudar, vai lá, vai fazer e vai lá e vai ajudar uma pessoa, seja com palavras, seja com bens, né? Então, aí a ação te faz você pensar primeiro para fazer. Agora, a reação não. A reação é como você vai reagir, né? Como você vai reagir, por exemplo, a um assalto, né? Como você vai reagir? Você vai atacar o ladrão, ele te dá um tiro, você morre, né? Ou você vai ter aquela reação assim, não, já me falaram que não pode né, reagir contra, então você vai, a sua reação é ficar o quê? Quietinha. Em oração, Deus. Né? Um exemplo, né? Da notícia ruim, não. Mas a reação, como você vai reagir também com a piscina que o seu vizinho está construindo, né? Então, gente, a reação, ela vai te revela o seu caráter. Então, o que você está ali forjando o seu caráter? Como uma pessoa boa, uma pessoa ruim, uma pessoa invejosa, sabe? O que você está fazendo para construir um caráter, né? Construir um caráter bom vai fazer bem para sua alma, para o seu coração. Gente, quando eu tinha salão lá em Belo Horizonte mesmo, eu tinha um cliente que toda vez que ele ia lá cortar cabelo, que eu já falei aqui, né? Eu trabalhava como cabeleireira, né? Hoje eu não trabalho mais, mas eu mexia com cortes masculinos e femininos, fazia tudo em geral, trabalhava unissex, né? Então, fazia cortes, fazia luz, fazia progressivo, fazia tudo. E eu tinha um cliente que sempre que ele ia cortar o cabelo comigo, meu salão lá no bairro Jaqueline, na época, a gente dava fila. Quando eu abri meu primeiro salão, eu não tinha, na época eu não tinha telefone, sabe? Há muitos anos atrás. Eu não tinha telefone, eu abri um salãozinho pequenininho, sabe? Mas tinha 2 cadeiras de cabeleireiro, tinha uma manicure, que inclusive era minha filha Priscila. E
Aliás, tinha duas manicures, que era a Priscila e depois eu arrumei a Andréia. Aí veio a Andréia. E eu lembro que eu, como lá dava fila, aí sempre tinha gente esperando no banco, né? Eu tinha um banco assim de 3 lugares e costumava ter gente até no sol lá de fora, gente, vocês acreditam? Bênção do Senhor, né? Sempre vinha no clientela. E aí eu lembro que tinha um cliente que falava assim: ai, Sheila, eu não gosto de vir aqui não. Aí eu pensava que ele ia reclamar por causa da fila, né? Aí eu ficava: você não gosta de vir aqui não? Um salão que não tem fofoca? Gente, todas as vezes que ele ia, ele falava. Mas por quê? Eu lembro, gente, que principalmente manicure, né? Quando as manicures começavam a querer conversar uma com a outra e falar de alguém, principalmente de cliente, eu não permitia. Eu não permitia, sabe? Eu falava, não é para falar mal de cliente aqui dentro. Sabe? Eu não permitia, né? Não era só de cliente. Quando eu via que elas estavam falando mal de alguém, eu falava, gente, por favor, sabe? Eu não quero que fale mal. Então elas não falavam. E aí, eu acho que o cara ia começar a conversar com elas e querer falar alguma coisa, elas já falavam para ele que eu não gostava, né? E aí, sempre que ele falava assim: eu vou trazer umas revistas, eu vou pegar umas revistas lá no meu dentista, trazer, deixar aqui para ir passando tempo, porque não tem fofoca. Toda vez ele falava a mesma coisa. Ele falava brincando, sabe, gente? Mas isso mostra o quê? Mostra, né, que você cria um ambiente satisfatório. E Deus agrada disso. Olha quanta clientela aqui no meu salão, né? Fazia fila para estar lá. Isso mostra que Deus nos abençoa. Por quê? Porque nós aprendemos a abençoar pessoas, a falar bem. Era um salão agradável, todo mundo que chegava ali tinha palavras boas, né? A conversa era boa, era gostosa, né? Fora o trabalho da gente, glória a Deus que a gente, né? Deus ungia nossas mãos para trabalhar com excelência. Tinha um ambiente gostoso para poder chegar. Agora você imagina, você chega num salão de beleza mesmo. Chega lá, aí fulano tá falando de cicrano, e pá, metendo na língua, metendo na língua, metendo na língua, falando, você entra na onda. Aí você sai de lá com aquele pensamento assim: uai, se falou mal da fulana, com certeza alguma coisa de mim vai falar também. Né? Você fica preocupado em falar mal de você, sabe? Infelizmente, eu te digo, se falou mal da fulana, vai falar mal de você também, sabe? Elas são pessoas fofoqueiras que estão caçando alguma coisa de ruim em você para falar, sabe? Então, vamos criar um ambiente gostoso no nosso lar, na nossa casa, vamos atrair coisas boas, porque nossa palavra tem poder. A nossa palavra tem poder, gente. O que vocês estão atraindo? Deus criou o mundo com palavras, né? Tudo que ele criou, ele falou: haja luz, haja terra, haja água. Tudo ele disse: haja, e foi criando as coisas, né? Com o poder da palavra, sabe? Então, o que você está atraindo? Um ambiente gostoso para o seu lar, ou um ambiente pesado, desagradável, né? Não vamos ficar murmurando, não, porque eu sei que a vida não é fácil. A nossa vida não é fácil, então a nossa tendência realmente é murmurar, né? Nós temos a tendência de murmurar, ou seja, a murmuração é você reclamar, né? É você se expressar alguma coisa que não está bem. Mas quando você faz isso, se o ambiente não está bom e você murmura ainda, você cria um ambiente mais pesado ainda, sabe? Então vamos aprender quando tiver coisa ruim, não murmurar. Por exemplo, ontem mesmo meu esposo chegou do trabalho, aí já chegou querendo falar assim: o movimento não estava muito bom hoje, não sei, começou. Aí eu olhei para ele e falei assim: qual que é o combinado aqui em casa? Aí ele: não vou reclamar, não. Aí ele mesmo na hora falou: é mesmo, não vou reclamar, não. Por quê? Nós passamos a ter um combinado de não reclamar, porque ele mesmo reclamava muito, sabe? Ele reclamava muito. Aí eu comecei a trabalhar isso na mente dele, falando que não vamos reclamar, porque a reclamação ela traz coisa ruim. Repara, vamos fazer um teste, vamos passar a dar graças a Deus, igual eu falei com ele. Às vezes o movimento tá ruim? Tá. Tem dia, nem todo dia é igual, gente. Aí tem aquele dia que o movimento não tá muito bom. Mas o que você tem que fazer? Olha, Senhor, eu sei que o movimento não está muito bom, mas eu te dou graças porque eu tenho um carro para trabalhar, que é o caso dele, que é Uber, né? Eu tenho um carro para trabalhar. Glória a Deus, não está me faltando nada dentro de casa. Eu sei que o Senhor provê. Eu sei que tem dia que é ruim, mas vai ter dia que vai superar esse dia de hoje. Sabe? Passa a ser grato e você passa a ser uma pessoa mais leve, sabe? Mais agradável. Você que trabalha no salão com o movimento, o dia que o movimento estiver ruim, vai ver no YouTube umas tendências novas para o cabelo. A gente tem sempre que aprender alguma coisa, sabe?
ou vai ler a Bíblia, ou vai ler um livro que você goste, não sei qual que né, o seu nicho, do que você gosta de fazer, mas vai lá, procura fazer o que você gosta de fazer, sabe? Vai procurar fazer o seu dia bom e agradável, bom e agradável. E, gente, todas as vezes que vem pessoa na minha casa que ela gosta de fazer fofocas, meu Deus, eu fico quase o dia inteiro, assim, o ambiente pesado dentro de casa, e eu peço. Teve um dia que chegou uma vizinha minha aqui, ela já chegou falando assim, ai, Shirley, eu preciso te contar uma coisa. Eu tava tão assim já com ela, sabe, assim, com ela, entalada. Aí, do nada, eu tive a reação, né? Eu não gostei muito da minha reação, mas infelizmente, gente, eu tive a reação. Eu virei para ela e falei com ela assim, se for para falar mal de alguém, não precisa falar, para por aqui. Ela abriu o olho e fez assim para mim. Aí, na hora que ela fez assim para mim, eu vi que eu assustei ela um pouco, sabe? Aí depois eu expliquei para ela, falei, não gosto, porque o ambiente fica pesado, eu passo mal, eu fico o dia inteiro mal, eu não gosto. É sério mesmo, eu não gosto. Se você for falar alguma coisa que está acontecendo, sabe, com amor, com carinho, e a gente vê se a gente pode ajudar, ou então pelo menos orar, beleza. Mas vim trazendo como do jeito de fofoca, eu não quero, sabe? Gente, eu não quero, eu passo mal mesmo, sabe? Então, assim, vamos agradar, né, ao Senhor, agradar a você mesmo e agradar o próximo, né? É igual eu tô falando, o que as pessoas colocam na rede social? Só coisa boa, só coisa boa, só coisa boa. Aí quando vem coisa ruim, você não sabe lidar. Você não sabe lidar, porque você acha que tá todo mundo bem, tá todo mundo zen. E você tá aí no perrengue da vida, sabe? Vamos dar graças ao Senhor por tudo. Pede a Deus na hora que você estiver no perrengue da vida. Tem aquele dia que a gente não quer nem levantar da cama, eu sei disso. Passo por isso também, sabe? Mas quando nós temos Deus, as coisas ficam mais fáceis. Por quê? Porque você vai buscar Deus em oração. Só de você orar, você já está ali se comunicando com Deus, já buscando o quê? Uma esperança para o seu coração, sabe? E você consegue dar um alívio um pouco para aquele peso que está te sobrecarregando, porque você já orou, você colocou nas mãos de Deus, então você sabe que pode descansar e confiar, porque Deus tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou sequer pensamos, né? Então isso já tira um pouco de peso da nossa vida, e ali você vai procurando trabalhar o seu dia a dia, procurando alguma coisa que você vai dar graças a Deus. Abre a janela, olha para o céu, está chovendo? Glória a Deus, Senhor, está chovendo. Isso é sinal que não vai faltar água para a gente, né? Vai estar molhando as plantas, sabe? Dê graças a Deus em tudo. Tem gente que está chovendo, a pessoa, ai meu Deus, hoje está chovendo. Aí tem sol, ai que sol quente. Gente, tem pessoa que não se agrada com nada, não dá graças a Deus com nada. Eu quero ler só mais um versículo para você, que está lá em 1 Tessalonicenses 5,18, em que diz assim, em tudo, não é alguma coisa que a palavra de Deus fala, a palavra de Deus fala em tudo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Então, qual é a vontade de Deus? É que você dê graças em tudo. Quando você é uma pessoa grata em tudo, mesmo quando você está passando por situações difíceis, você é grata a Deus por estar passando por aquele processo, porque é um processo em que Deus está nos forjando, né? E é só um processo, gente, ninguém fica naquilo eternamente. É um processo. E você aprende a lidar com essa situação ruim que você está passando. E quando tiver algum próximo passando por aquela situação, você vai saber como lidar, porque você também passou por aquela situação, né? E falar coisas ruins, gente, mesmo quando para amigos, assim, por exemplo, quando eu operei, né? Eu operei bem na época de Covid. Então, assim, eu quase não tive visita, foram esporádicas as visitas que eu tive na minha casa, né? Uma que eu morava em kitnet, ouvi. Aí as pessoas sabiam disso, pensavam 2, 3 vezes para ir me visitar por causa da Covid, né? E aí eu tive visita dos pastores, eu lembro na época, tive a visita de um assistente social, nossa, que pessoa maravilhosa, levou fraldas para mim, as coisas, porque eu não estava andando, né? Estava em processo, né? No meu processo. E aí eu lembro, gente, que tinha muita gente assim que
que eu ficava pensando assim, que podia estar indo lá em casa, eram pessoas que iam lá em casa direto, direto estava indo lá em casa. Essa pessoa até hoje eu não vi ela, para você ter uma ideia, sabe? Essa pessoa não, essas pessoas, que foram mais de uma. Então eram pessoas que iam na minha casa direto, né? Eram minhas amigas, colegas, né? E eu estava sempre servindo, porque eu era cabeleireira, né? Sempre arrumando cabelo de uma e tal. Como eu sempre tenho palavra boa, as pessoas sempre gostou de estar perto de mim. Mas eu lembro que quando eu precisei de uma visita, assim, depois pós-operatório, essas pessoas passaram 2, 3 vezes antes de ir lá em casa. Sei que já que iam em outros lugares, né? Faziam festas, ou seja, estavam em meios aglomerados, que era o Covid, mas lá em casa não foram me visitar, né? E aí depois eu fiquei chateada na época. Não, não é chateada, eu fiquei triste, a palavra certa é essa, eu fiquei um pouco triste, assim. Mas depois eu entendi, né, que eu entendi o quê? Eu entendi que mesmo, por mais que as pessoas sejam suas amigas, né, tá ali sempre, sempre com você, tem momentos na vida da gente que quando a gente passa por certos momentos difíceis, as pessoas não querem saber por quê? Porque são pessoas que querem saber só coisas boas, porque nós, seres humanos, somos assim, todos nós. Aí eu sou assim também, né? Igual eu falei no começo da senhorinha lá. Eu também queria chegar perto dela e ouvir só ela falar assim: "Oh, eu estou muito bem, hoje está tudo tranquilo, glória a Deus", né? Ela nunca falou isso, eu queria ouvir uma palavra assim. Então eu entendo também que as pessoas, elas querem notícias boas. Elas às vezes elas não têm a capacidade de lidar com coisas, com notícias ruins, com coisas, né, assim desse jeito. E, e aí eu pude entender também que nem tudo que eu estou passando, gente, eu passo por cada batalha na vida também, as pessoas olham para mim, elas não veem, mas eu passo por cada batalha, principalmente nós que somos mãe. É uma luta, é oração constante, sabe? Oração constante, guerra espiritual, todo momento. E é fácil? Não, dá vontade de chorar o tempo todo. Dá vontade de chorar. Mas, gente, igual estou falando, eu procuro olhar para o Senhor. Esse sim me traz esperança, me traz paz, me traz bonança, sabe? Então eu consigo lidar com essas coisas difíceis da vida e eu não vou ficar trazendo as coisas difíceis da minha vida para vocês. Por quê? Por isso que eu estou falando. Porque sem tudo dar graças, vamos olhar para o lado positivo. E o lado mais positivo que existe é ter Jesus em nosso coração. É ter a palavra de Deus aqui, ó, plantada nos nossos corações, para que nós possamos dar frutos bons, não frutos ruins, frutos podres, não, não, não. E eu vou falar com você, um fruto, se você coloca ele num cesto onde tem vários frutos bons, ele apodrece os outros frutos, sabe? Então esse fruto ruim tem que ser retirado do nosso meio. Tem que ser retirado, gente. Mas não pode, né? A gente tem que ajudar, o fruto está doendo. Vai, fica ali, deixa o fruto ruim ali no seu meio. O que vai acontecer? Sabe? Minha mãe tinha um ditado popular que ela dizia assim: diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. É um ditado popular que todo mundo conhece. E é. Gente, quando nós estamos andando com uma pessoa que ela é gaga, vocês já passaram por essa experiência? Eu já. Quando você anda muito com uma pessoa que ela é gaga, quando você percebe, você está gaguejando igual ela. A convivência, sabe? A convivência vai forjando ali seu caráter também. Então, procura evitar pessoas, né? Pessoas desagradáveis, pessoas fofoqueiras, sabe? Procura andar com pessoas que é melhor do que você, para ela estar agregando coisas boas na sua vida. E se você for melhor do que ela, agregue coisas boas na vida dela também, gente. Não vão agregar coisa ruim na vida de ninguém, não. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Ai, gente, vamos procurar ser pessoas boas, pessoas agradáveis, pessoas mais gratas, né? Pessoas é, é, mais felizes, que façam os outros felizes, por mais difícil que esteja a sua situação. Não seja desagradável, não, pelo amor de Deus. Para de reclamar, para de falar que está com dor aqui, dor ali, dor lá, dor não sei não. Gente, depois que eu falei, eu tive problema de coluna. Vocês não têm noção, eu sou cheia de hernia nas costas. O tanto de dor que eu sinto, sabe? Mas vou ficar aqui trazendo. Nossa, hoje eu não estou bem, minhas costas. O dia que eu não estou bem, eu não vou trazer, simples assim. Vou procurar deitar, relaxar, tomar um remédio.
Aí na hora que eu estiver melhorzinha, eu venho aqui, sabe? Para quê? Qual é a necessidade de eu estar trazendo minhas dores para vocês? Sabe? Eu não quero trazer notícias ruins para vocês, não quero ficar aqui chorando em frente à câmera, porque eu vou estar levando isso, vou estar levando tristeza para o seu coração, é, dó, são sentimentos, sabe, que não tem que ter, não tem que ter, tem que ter alegria, tem que ter alegria, né? Falando sobre as pessoas boas, né, que me visitaram lá em casa no tempo da Covid, né? O que mais eu fiquei, assim, impactada, né, além de ver os pastores, assistência social, algumas irmãs indo lá, né? A irmã Valéria, mais o esposo dela, que arrumaram para mim andador, sabe? Muleta, né? O pai da irmã Valéria também, uma bênção, uma gracinha, boa demais. Então, assim, além dessas pessoas que você via, não eram pessoas que iam na minha casa sempre, não, né? Mas foram pessoas enviadas de Deus. Então, Deus enviou pessoas certas para estar ali me ajudando nesse momento difícil, né? Por isso que nós não temos que reclamar e nem ficar falando mal das outras pessoas, que é igual eu estou falando aqui, né? Às vezes aquelas pessoas, elas não tinham assim essa condição, né, de estar me ajudando naquele momento, né? Então Deus colocou pessoas que poderiam estar me ajudando dentro das condições que eu estava necessitando naquele momento, tá vendo? Por isso que nós não devemos murmurar e nem falar mal. Gente, além dessas pessoas, vieram minhas duas filhas lá de Belo Horizonte. Veio Priscila, que é a minha filha mais velha, mas a Elza Jéssica, minha filha do meio. Vieram as duas juntas, de BH para cá. Então, a Elza Jéssica foi no hospital me buscar, sabe? Enquanto a Priscila ficava lá em casa, dando ajeitada na casa, até eu chegar, né? E um detalhe, sabe qual que foi, gente? Por exemplo, a Priscila, ela, como ela é manicure, podóloga, então ela ajudou muito fazendo massagem no meu pé, né? Que negócio todo, dando uma relaxada, tranquilizada. Só que ela ficou lá em casa há pouco tempo, né? Ela ficou lá em casa, assim, eu não lembro se foi 3 dias ou uma semana, porque ela tinha que voltar para trabalhar, né, gente? Então, a Elza Jéssica também tinha que voltar para trabalhar, sabe? Na verdade, ela não podia nem ter saído lá do serviço dela. Gente, vocês acreditam que ela pediu o patrão dela para vir, né, ficar comigo, e ele não permitiu ela ficar comigo? Ela falou, eu tenho que ir, eu não posso demarcar quantos dias que eu vou ficar lá, que minha mãe vai precisar de mim mais dias, nesse início dela lá de recuperação, né, da operação, e estava em época de Covid, ou seja, estava tudo mais delicado, né? E aí, ele não permitiu ela vir, virou para ela e falou com ela assim, olha, se você for, a gente infelizmente vai ter que te mandar embora. Aí ela falou com eles, vocês que sabem que eu não vou deixar minha mãe precisando, né, necessitando, ela vai fazer uma operação na coluna cervical, né, eu estava tirando um tumor na minha medula, né, então ela via a gravidade da situação, então ela teve essa sensibilidade, a gente vê, vocês acreditam, eu não sabia, senão não tinha deixado ela vir não, ela não me contou, não contou para ninguém, sabe, se eu não me engano, ela falou pro meu esposo não me falou, porque depois que ela foi embora, que meu esposo veio me falar, sabe, e ela ficou comigo lá em casa quase um mês, né? E ela voltou, já ficou mais de 20 dias comigo, uma gracinha, sabe? Nossa, fazia almoço para mim, arrumava a casa, e aquele cuidado comigo, aquele carinho, eu me senti muito amada, sabe? E muito grata por ela ter feito essa estação, igual eu estou falando. Se eu soubesse, eu não tinha deixado ela fazer. Mas, gente, Deus honrou ela, viu? Porque eles mandaram ela embora, então ela recebeu o seguro-desemprego, Deus arrumou para ela um emprego, um trabalho de excelência, sabe? Em outro lugar, ganhando mais. Ela saiu daquele lugar, ela foi para outro emprego ganhando muito mais. Então Deus tem sempre o melhor. Quando você faz o bem, sabe? Deus, ele vem e te retribui o dobro, sabe? E foi o que aconteceu com ela. Então, assim, eu sou grata eternamente, sabe, por ela ter feito isso, né? Ter abrido mão do seu emprego, largou a sua família lá, que ela tem marido e filho, para ficar ali tempo integral comigo, sem saber que hora que ia voltar.
Quando ela viu que eu estava bem, que eu já estava andando de andador, já conseguindo, né, ir de andador no banheiro, eu falei, Elza, agora você pode ir, porque você tem família, né? E eu preocupada só com família, jamais imaginava que ela estava, tinha sido demitida, né? E eles nem relataram nada para mim naquele momento, então assim, eu não me senti mal. Se tivesse falado, eu estava sendo cuidado, mas me sentindo mal por ela ter largado o emprego, né? Mas glória a Deus pela vida dela, viu? Ela cuidou de mim direitinho. E aí, quando eu estava conseguindo ir para o banheiro de andador, né? Meu esposo tinha que trabalhar, ou seja, eu não conseguia fazer comida, essas coisas, né? Mas a gente pedia marmitex. Então a vida começou a voltar ao normal, né? E glória a Deus pela vida dela, viu? Eu só tenho que agradecer demais. E Deus retribuiu ela em dobro, tá vendo? Então Deus é maravilhoso, né? O irmão Nilson com a sua esposa e sua filhinha, ele em casa também sempre, sabe? Perguntava para mim se eu estava precisando de alimento, remédio, sabe? Ele arrumou alguns remédios lá para mim. Nossa, foi muito bom. Só pessoas maravilhosas que Deus colocou. E teve mais uns irmãos da igreja que iam lá, sabe? Uma benção, os irmãos, o grupo de irmãos da igreja. Eu fui bem acolhida, bem acolhida. Então eu tenho só que ser grata mesmo, né, gente? Só gratidão, 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 gratidão. Sem falar, gente, no meu esposo Alexandre. Gente, ele foi meu fisioterapeuta, né? Me ajudou demais. E a preocupação desse moço, gente, nossa, os dias que eu estava internada lá no hospital, ele fazia questão de ficar lá do meu lado, gente. Nem ia trabalhar. E eu preocupada, né? Pensando nas contas, o moço vai trabalhar, não. Mas Deus é um Deus, né? Da provisão, do cuidado. E abençoa aqueles que estão abençoando o seu próximo com coração bom, coração aberto, né, gente? Eu só tenho que agradecer essas pessoas maravilhosas que Deus colocou ao meu lado, na minha vida. Obrigada. Então, gente, que o Senhor possa estar, ó, derramando bênçãos sobre a vida de cada um de vocês, trazendo alegria, trazendo paz, trazendo vida, trazendo renovo, sabe, para vocês, que haja sempre coisas novas, boas e bonitas na vida de vocês, em seus corações, sabe? E se vocês puderem colocar no comentário aí coisas boas para me ler, eu vou ficar muito agradecida, sabe? Eu sei que tem muita gente que eles falam, né? Que tem muita gente que só quer reclamar, só quer colocar coisas ruins. Vou ler também, vou orar por você, mas procure trazer coisa boa, porque para alegrar meu coração, sabe? Eu fico muito feliz com notícias boas. Amo notícias boas. E você que está me vendo, que me conhece, e só traz notícia ruim para mim, pelo amor de Deus, passa a trazer notícia boa. Eu quero te amar, eu quero estar perto de você, eu quero lembrar de você como pessoa agradável, sabe? Então, vamos fazer a diferença boa na vida um do outro, né? Vamos trazer notícias boas. Gente, mais um dia de graça, mais um vídeo. Desabafo também aqui com vocês, né? Eu tenho que vir para cá desabafar com vocês. Estou aqui em Guarapari, aqui, é, é, limitada dos meus amigos e parentes, né? Então, vocês que são meus amigos agora, beleza? Então, sempre que vocês estiverem aí, eu vou procurar estar trazendo, né? Algo de mim para vocês compartilhar. E se vocês quiserem compartilhar comigo também, deixa aí no comentário. Tem a comunidade também, você que quer fazer parte da nossa comunidade, tá? Sejam bem-vindos. Gente, muito obrigada por tudo. Se vocês estão gostando dos vídeos, não esqueça de deixar seu like, é muito importante, tá? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para você estar sempre recebendo novos vídeos, né? Muito obrigada, viu, gente? Beijo no coração de vocês. E tchau.